Diga aí, velho. Navarrinha aqui, controlando o teclado novamente. E como prometido, a gente vai falar hoje sobre classes no PHP. A partir desse momento, a gente começa a pensar um pouquinho. É preciso que você comece a pensar um pouquinho mais de que existe uma separação, tá? Entre o que é código e o que é design, tá? Esse design aqui não é o design que você está pensando. Então não é sobre fazer produtos bonitos e usáveis, não é sobre desenhar móveis, não é esse tipo de design. Esse design aqui ele está envolvido com desenho mesmo, né? Em programação você vai ouvir com muito mais frequência, né, sobre arquitetura, desenho e essas coisas assim. E quando a gente fala de classes, invariavelmente esses dois conceitos eles acabam se atropelando um pouco, tá? No futuro, talvez próximo, eu trato de design com você. Mas por hoje a gente vai se ater somente à parte do código do que toca aí as classes, tá? Então vamos lá. O que é uma classe no PHP? Do ponto de vista de código, tá? Uma classe ela é uma estrutura, ok? É uma estrutura que lhe permite conter variáveis e métodos, funções, certo? Então a gente já viu antes variável, por exemplo, variável nome, né? A gente já havia visto lá. E a gente já tinha visto também funções, né? Então function dizer olá, aí eu recebo aqui um nome, não digo nada e dou um eco aqui, olá, nome, né? E aí dizer olá para o nome. Vou jogar esse cara aqui embaixo para ficar menos bizarro, né? Então, olá, Nicolas. Essas informações elas estão aqui muito soltas no código, né? A classe ela vai me permitir organizar isso de uma forma lógica, né? Onde eu consigo encontrar essa como essas coisas se conectam num lugar só. Então, para eu construir uma classe no PHP, é muito parecido com outras linguagens que possuem classe, né? Você vai usar a palavra-chave class, e aí você dá um nome para a sua classe, um identificador. Então, eu posso dizer aqui um hello printer, certo? Que printer é uma impressora, né? E hello é o que essa impressora printa. Então, o hello printer ele é uma impressora especializada em dizer hello. E aí eu posso ter aqui uma propriedade, certo? Então, fora da classe nós temos variáveis, isso aqui é uma variável, e dentro da classe nós temos propriedades, né? Então, isso aqui é uma propriedade, né? Aqui ele tá reclamando porque eu não dei visibilidade. Eu vou colocar aqui rapidinho a visibilidade e depois eu lhe explico o que é esse private perdido aqui, tá? E, aliás, vou deixar public. Isso aqui então é uma propriedade, ok? Então, variáveis dentro de uma classe são propriedades. E aí, nós temos aqui uma função, function print, né? E o que essa função faz é dizer olá e aí o nome, ok? A variável nome aqui não existe porque da forma como a gente acessa variáveis dessa classe, certo? No PHP, quando a gente trata desta classe, então variáveis nesta classe, portanto propriedades, a gente usa aí a palavra-chave this. E aí faz uma flechinha aqui. Então, this, flechinha, nome. Ou seja, o nome desta classe. This. This em inglês significa
isto, né? Pois. E aí, se eu executar esse código, ele não dá nada, vê? Por quê? Isso aqui é uma definição de estrutura. É uma definição de estrutura. E aqui a função a gente chama de método. E só para ficar consistente eu vou deixar aqui public também, porque a nossa propriedade está public. E depois eu lhe explico o porquê. Como é que eu faço isso aqui, na verdade, funcionar, né? Eu vou escrever aqui. Eu tenho um hello printer, né? Eu vou escrever aqui. Printer é igual, né? Então eu estou começando a fazer uso dessa estrutura. Aí eu vou falar aqui new, né? Um novo hello printer, né? Abre e fecha parênteses aqui. Então isso aqui instância. Então tem esses componentes aqui, tá? Quando a gente está trabalhando com classe. Então isso aqui, a definição, tá? É uma classe. Essa definição ela vai conter propriedades e métodos, tá? A propriedade é como se fosse uma variável e um método é como se fosse uma função, ok? A questão é que o que está definido aqui dentro não escapa para fora. Então, por exemplo, se eu fizer aqui echo nome, isso não existe. Ele vai dizer aqui, ó, undefined variable nome, porque essa variável realmente não existe. Ela está dentro de hello printer, ela não está aqui fora, certo? Mas se eu fizer aqui printer e aí eu digo print, ele vai fazer o seguinte: olá, vírgula, aí aqui em branco, pontinho. Por que em branco? Porque nome nunca foi iniciado, né? Não tinha um valor. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Então, nome igual a Nicolas, né? Olá, Nicolas. Vamos então recapitular. O que aconteceu aqui? Eu defini uma estrutura, que é uma classe. Essa estrutura eu defini que ela possui uma propriedade chamada nome, né? E esta estrutura eu também defini que ela possui um método chamado print, certo? Que vai dar um eco, né, no nome. E aí o nome é o nome que está acompanhando esta classe. Vamos lá. Agora, deixa eu mudar isso aqui para privado, tá? E esse aqui eu vou ver. Em outro momento eu lhe explico o porquê, tá? E aí vamos fazer o seguinte, eu vou apagar aqui a inicialização do nome e eu vou te dizer o seguinte: se você escrever aqui print várias vezes, ele vai colocar aqui olá várias vezes, certo? E vai tentar acessar o mesmo nome. Se eu der aqui um nome igual a João, ele vai falar olá João. E isso é justamente o tipo de coisa que uma classe ajuda a prevenir, certo? Para que você possa ter vários blocos de código que têm sentido em si, né? E que não atrapalham uns aos outros. Uma coisa que eu vou fazer então é o seguinte: eu vou criar um tipo especial de método, tá? Que é o underscore, são 2 underscores, tá? Construct, que é o que a gente chama de método construtor. Esse método construtor, ele acontece quando a gente executa isso aqui, ok? Então aqui, se eu fiz print, eu estou executando isso aqui. Mas quando eu coloco aqui new hello printer, eu executo isso aqui. E eu posso receber parâmetros nele também, como qualquer outra função. Então eu posso colocar aqui string nome, eu espero receber um nome, né? E aí eu vou fazer uma coisa muito marota aqui. Eu vou fazer no construtor this nome, ou seja, esta propriedade nome da classe HelloPrinter é igual a nome, que é o nome que eu recebi como parâmetro aqui. Imediatamente você vê que o PHP Storm está reclamando que eu não passei o parâmetro nome. Aí aqui eu posso fazer aqui, ó,
Nicholas. Ó, o PHP Storm ele já até me ajuda aqui, ó. Nome é Nicholas, né? Ele pega o nome da variável que está lá, tal. Então, se eu executar novamente, ele vai fazer olá, Nicholas, olá, Nicholas, olá, Nicholas, olá, Nicholas. E o que acontece? Se eu colocar aqui, eu vou renomear esse printer para printer Nicholas, né? Printer Nicholas. Aí todo mundo virou printer Nicholas. Aí eu vou duplicar esse cara aqui. E aí, deixa eu apagar esse cara. E aí, em vez de ser um printer Nicholas, ele vai ser um printer Margarida. Printer Margarida, né? Eu vou aqui também renomear, e aí eu coloco aqui, Margarida. Margarida. E aí o que acontece? Se eu executar, ele vai dizer, olá, Nicholas. Olá, Margarida. Por quê? Eu fiz a instrução aqui, hello printer, 2 vezes, certo? Em momentos distintos, antes de chamar o print. Então, portanto, eu entrei nessa função 2 vezes. Da primeira vez o nome virou Nicholas e da segunda vez o nome virou Margarida. Porém, se eu fizer aqui printer Nicholas, print, então veja o que aconteceu. Criei aqui o Nicholas, olá Nicholas, criei Margarida, olá Margarida. Mas eles são variáveis diferentes, certo? Se eu pegar aqui o printer Nicholas e falar print, ele vai dizer olá Nicholas novamente. Então fica aqui, olá Nicholas, olá Margarida, olá Nicholas. Por quê? Esse é o terceiro ponto importante quando a gente fala de classes. A gente tem a definição, certo? Como se fosse um esquema, uma receita de bolo, certo? E nós temos aqui o que a gente chama de instância ou objeto, né? Que é o que concretiza aquela sequência de instruções. Então, uma instância, ela vai guardar o que a gente fala que é o próprio estado, né? O estado de uma instância ou de um objeto é basicamente o que esse objeto guarda nas suas propriedades internas. Esse é o estado de um objeto. E o que é interessante sobre classes e objetos é que os estados eles são imutáveis entre si. Então, se eu mudar o nome em printer Nicholas, eu não vou mudar o nome em printer Margarida, necessariamente, né? Se eu tivesse alguma forma de alterar esse valor. Vamos colocar aqui uma forma de alterar esse valor. Eu vou criar uma outra função que se chama aqui, então vamos lá, function, coloca o public aqui no começo, por agora, eu já lhe explico o porquê. E aí eu vou criar aqui set nome, porque nome é o nome da propriedade, e aí não retorna nada, né? Set nome. E aí eu vou fazer o seguinte, this nome é igual a nome. Pronto, agora eu tenho uma função, tá? Essa função, esse tipo de função a gente chama de setter. E eu tenho uma função que ela é especializada em alterar o estado dessa instância, né? Então, se eu fizer aqui, hello printer Nicholas, aí eu faço printer Nicholas, set nome, aí eu falo, pô, na verdade é Navalha, né? E aí eu executo, fica aqui, olá Navalha, olá Margarida, porque Margarida a gente não mexeu depois, né? Mas se eu mudar aqui print, printer, olha só o typo, né? Era para ser printer Margarida. Se eu colocar aqui set nome e aí eu colocar Joana, né? Ou Joaquim, né? Joaquim é um nome mais massa. E executar aqui fica olá Navalha, olá Joaquim, né? Então, mesmo que eu tenha chamado aqui o setNome, eu chamei o setNome no print Margarida, não foi na variável que estava aqui em cima. O estado delas não se altera, né? E aí, algumas coisinhas, né? Você percebeu que para eu chamar uma função dentro da classe, portanto, um método, eu estou usando essa flechinha aqui, que é a mesma coisa dessa flechinha aqui para acessar propriedades, né? Portanto, você já deve ter adivinhado, ou se não, não tem problema, que eu posso tentar acessar propriedades assim também. Então eu posso tentar fazer aqui printer Nicholas nome, né? E se eu executar, ele vai me dar um erro dizendo,
não posso acessar uma propriedade privada chamada nome. Ora, deixa eu até apagar isso aqui, porque não está ajudando em nada. Por que isso acontece? Porque a propriedade nome aqui ela é marcada como privada. E quando ela é marcada como privada, somente o que está dentro da definição dessa classe consegue acessar o valor e modificar o valor. Certo? Então, quem está de fora da definição, portanto, isso aqui, né? Quem está de fora da definição, não consegue mudar o valor. Eu posso alterar esse comportamento trocando aqui de private para public, né? Se eu colocar aqui public, você vê que ele até mudou aqui, né? Não está mais reclamando, ficou pianinho. E aí, claro que ele não vai dizer nada, né? Mas se eu der aqui um echo nome, ele vai dar aqui um echo Nicholas. Esse nome aqui, se você aqui no PHP Storm, um Ctrl click, tá? Ele navega para onde está. Então, ele identifica que é uma propriedade pública, né? Quando a gente começar a falar sobre design, sobre arquitetura, sobre projeto, aí sim eu vou lhe explicar o porquê que não é bom você deixar isso aqui público, tá? Normalmente a gente joga como privado, então private, e deixa assim, métodos, né, que são coisas que essa classe deveria fazer, a gente deixa public, né? Então, vamos lá, vamos voltar aqui do zero. Como a gente cria uma classe? Class, nome da classe, minha classe, né? Como a gente cria uma propriedade? Private, aí cifrão, né? E aí minha propriedade, né? Que nem o fuzzy confusão diria. E aí como é que a gente cria um método, né? Public function, meu método, certo? E aqui funciona exatamente como nas funções. Eu posso criar um método privado? Pode. Private function, meu método privado. Vamos ver como é que o método privado vai funcionar. Echo, olha, eu sou privadão. Eita, privadão. Legal? Então, se eu fizer aqui, meu objeto, igual a new, minha classe, né? E eu fizer aqui, meu objeto, meu método privado. Se eu executar, ele dá erro. Por quê? Call to private method, minha classe, meu método privado. Né? Meu método privado é private, então eu não posso acessar. Como eu posso acessar? Olha, aqui no public function, meu método, eu posso fazer this, meu método privado. Né? E aí aqui, em vez de chamar meu método privado, eu vou chamar meu método, porque meu método é public. Então, posso fazer aqui, bom, olha, eu sou privadão. E mesmo ele sendo privadão, a gente conseguiu chamar, porque ele está sendo chamado de dentro de um método público. Então, aqui fora da classe, a gente consegue chamar métodos públicos, certo? E dentro da definição da classe, a gente consegue chamar propriedades e métodos que são privados, ok? Adicionalmente, eu posso fazer aqui meu método privadão, aí eu vou adicionar aqui o valor de minha propriedade. Nesse momento é vazia, não tem nada. E eu posso fazer o quê? Public function set minha propriedade. Eu tenho um problema com essa palavra, né? Propriedade, e aí boto aqui string meu parâmetro, para ficar consistente. Meu parâmetro. Aí bota aqui tal, minha propriedade, meu parâmetro, né? E aí eu posso fazer aqui, meu objeto set minha propriedade, meu parâmetro é meu valor. Então eu coloco, olha, eu sou privadão, meu valor, né? E se eu não quiser usar setter? Que eu pessoalmente não gosto de usar setter, né? Mas isso fica para um momento bem no futuro, assim. Aí vamos lá, a gente cria aqui um construtor, certo? Que vai ser executado quando a gente colocar isso aqui. E esse construtor ele vai esperar um texto, uma string, que vai dizer que meu parâmetro,
né? E aí eu faço aqui minha propriedade igual a meu parâmetro, ok? E aí aqui eu posso fazer aqui meu valor do construtor, certo? Executa aqui, olha, eu sou privadão, meu valor do construtor, que faz todo sentido. Esse é basicamente o comportamento que eu queria mostrar para vocês com classes, tá? Isso aqui já vai te dar uma ideia mais ou menos de como manipular algumas coisas. No vídeo seguinte, a gente vai falar sobre uma ferramenta, então isso não é do PHP, é uma ferramenta à parte, que é o Composer, e a partir daí a gente consegue começar a programar coisas úteis, coisas de verdade. Normalmente, o que as videoaulas por aí vão fazer vai ser, vamos fazer aqui uma classe, class, carro, tal, aí tem aqui class, automóvel, né? Aí tem aqui uma class, moto, e aí todos eles são automóveis, então geral, extends, automóvel, tal. Isso aqui eu acho meio... É importante, mas isso é meio babaquice, porque não faz sentido nenhum. Então, eu vou lhe mostrar fazendo, certo? Fazendo coisas que são realmente úteis. Enfim, lhe vejo aí na próxima.